Por que as pessoas têm tanta discriminação com o vendedor? Tu falou Pô, que legal. eu acho muito interessante, porque eu já fui vendedor, eu sou vendedor, e eu acho muito interessante que as pessoas... Rapaz, família, isso é histórico. Família, um advogado reconhecer que é vendedor, você tem que escrever. É top, meu. É interessante porque é o seguinte, a gente tem essa percepção mesmo. Às vezes a pessoa está em busca de uma oportunidade boa, e às vezes a venda é uma oportunidade boa, só que quando ele chega em casa, a família fala o quê? Tira a força dele. Não, isso não é pra você, isso não dá futuro, você tem que procurar. Às vezes a pessoa teria a carteira assinada, isso é uma proposta, Se der tudo oportunidade. errado, eu vou ser vendedor, né? Aí ele fala o seguinte, não, você tem que procurar uma coisa que te dá um salário fixo, porque Ou então tem é que passar isso que num você merece. concurso. Passa num concurso para ter estabilidade. De um salário mínimo que seja. Mas eles não apoiam a pessoa, se a pessoa estiver chegando, falar assim, eu vou ser vendedor, eu tenho uma perspectiva de ganhar 100 mil daqui 2 anos. A pessoa vai falar assim, não, é melhor você ter um salário mínimo fixo. Você tem essa percepção de tão grave que é esse bloqueio que é criado nas pessoas? É a cultura, né? E as pessoas que incentivam o outro a ter um salário fixo, o salário fixo não dá para ela, porque ela vive devendo, né? É um cálculo louco. É assim, ó. O que acontece? A gente principalmente nós latinos, né? Nós nascemos num conceito que é o seguinte. Você precisa trabalhar para alguém e não vai ser fácil porque o outro vai enriquecer com o seu suor. Você precisa fazer uma faculdade, porque senão você não é ninguém. Depois da faculdade você fazer uma pós-graduação, mesmo que essa pós-graduação não te ajude em nada. Então, essa mentalidade que nós temos, que é a manada, está todo mundo indo, eu vou também. É porque as pessoas, todos nós temos a necessidade de viver em comunidade. Eu preciso ser aceito por você, Paulo. Essa é a mentalidade de todos nós. Eu preciso ser aceito pelo Lauria. Então, eu tenho sempre, o ser humano, ele tem uma preparação de fazer coisas para que o outro diga, pô, que legal, eu gosto do Paulo, eu gosto do Lauria. A gente gosta, a gente se sente bem ao ouvir isso. Só que, quando nós temos a mentalidade do passarinho dentro da gaiola, que aquele alpichezinho tá legal, não é que tá legal. Porque ninguém gosta de acordar às 5 da manhã, pegar 2 ônibus, aguentar o patrão, voltar para casa à noite, ter que cuidar da casa dos filhos, fazer comida e depois receber um salário mínimo no final do mês. Ninguém gosta disso, tanto é que as pessoas reclamam. Só que elas não mudam porque todo mundo faz isso e também todo mundo reclama. Então elas compartilham o sofrimento, compartilham a reclamação, vive aquele redemoinho de situações, todos são aceitos. É a comunidade. Quem é um empreendedor que entende isso, ou o cara que é vendedor? Ele entende o seguinte, olha, o meu pai ganhou salário mínimo a vida toda e está aposentado com salário mínimo. Eu que tenho que ajudar ele. A minha irmã prestou um concurso público e está insatisfeita porque esse é o teto máximo, mesmo que ela não possa ser mandada embora, não vai passar disso. Aí o cara fala o seguinte, o que eu posso fazer para ganhar dinheiro? A venda, ela é você abrir a gaiola, se jogar para fora e já levar um tombo de cara porque você nunca bateu asa. Isso é venda, isso é empreendedorismo. Você abriu a gaiola, já vai de cara, de bico no chão. Pá, já começa a vir a cobra querer te pegar, aí o macaco passa, aí passa um outro bicho e você tem que começar a bater asa. Mas depois que você aprende a voar, meu amigo, tu passa assim pelas gaiolas, você é doente para os outros. Por isso que venda não é bem aceito. Porque o vendedor, ele precisa trabalhar mais tempo. O vendedor não tem a certeza do valor que ele vai receber no final do mês. O vendedor, ele tem que aprender habilidade nova todo dia, ele tem que estar estudando. O vendedor é um cara que se comunica bem, ele assusta as pessoas. Porque o bom vendedor que desenvolve habilidade, ele sabe falar, ele sabe também ficar calado. E as pessoas se incomodam com isso, porque o povo gosta de presepada. O povo gosta de gente que está ali na muvuca, na farofa. E aí o cara começa a ter resultado e as pessoas até dizem assim, pô, mas com o Paulo deu certo, porque o Paulo comprou um carro novo todos os anos. Mas venda não é para mim. Mas o cara, não é que venda não é para ele. Ele está dentro da gaiola comendo um alpichezinho dele, que é o salário dele, que colocam para ele lá, é a águazinha todo dia. E para voar, meu amigo, você vai ter que viver na selva. E como que é a selva? Agora, esse é o primeiro conceito. Qual que é o segundo conceito? Quando eu trabalho dentro do escritório para alguém, como uma secretária, por exemplo, o meu ambiente é aquela mesa, o ar-condicionado, o telefone e o computador. Qual é
o conflito que eu estou vivendo todos os dias. Meu patrão é chato, me cobra toda hora que eu tenho que fazer. Qual é o conflito do vendedor? O concorrente, ele está na ponta da lança. Por isso que você, para ser vendedor, tem que ter desenvolvimento emocional. Porque você vai encontrar o seu concorrente no mercado, você vai ter que ser mais do que ele. Qual é a outra coisa que você acabou de falar? Desenvolvimento emocional. Eu tenho que levar o não das pessoas. Você gosta de ouvir não? Não, eu também não. Você gosta de ouvir não? Não, ninguém gosta de ouvir não. Né? Você gosta que as suas ideias sejam aceitas. Não é assim? Você não faz amizade com aquela amiga que concorda com tudo que você fala? É isso aí. Se torna agradável, né? É mais fácil. Então, aí você tem que encarar as pessoas falando não para você o tempo todo. E o pior, te criticando. Eu vejo meus vídeos hoje, por exemplo, no Instagram. Eu tenho um dos meus vídeos, chegou já a 3 milhões de visualizações. De engajamento eu tive nesse último mês. Eu até postei uns stories nesse último mês. Acho que mais de 3 ou 4 milhões de engajamento, de comentário, curtida e compartilhamento. Gente, tem gente lá, vou falar abertamente para você. É que eu arquivo. Chama de Faustão, de Nhonho. Tem gente que chega lá e diz assim... Mas o Faustão é bom, o Faustão é excelente comunicador, né? O que esse cara aí tá falando? Ele nem sabe o que ele tá falando. Aí eu entro no perfil dos caras. Meu, é de chorar, de rir. O cara vai lá no meu perfil, ele não me conhece, vê pessoas que me conhecem comentando e vai lá embaixo assim, esse cara aí nem sabe o que ele tá falando. Aí você vai no perfil do cara, o cara tá postando foto dentro de ônibus. Tá, é incrível isso. Porque o cara que tá voando, ele é louco. Porque voar não é normal. Então, a venda, o trabalhar com vendas, Paulo, é mesmo para pessoas que entendem que é possível ganhar mais. Agora, hoje eu estava fazendo entrevistas. É quebrar um ciclo vicioso, né? É quebrar o ciclo da sua vida. Porque você vai ter que quebrar tudo na sua vida, vai ter que perder o sentido. Eu fiz entrevista essa semana, desde semana passada, contratando muita gente para 2 empresas. E aí uma das pessoas hoje foi entrevistada para a área administrativa ou comercial, porque ela nem definiu, ela viu os anúncios e quando eu fui conversar com ela, eu percebi alguma coisa diferente. Eu falei, afinal, você se candidatou a quê? Qual é a sua característica? Administrativo. Tudo bem. É porque você fala tão bem, você se locomove tão bem com as palavras, eu percebo você é um perfil tão legal e me surpreendeu você querer a administrativa, mas está tudo bem. No meio da entrevista, ela disse o que não estava no currículo. Seu João, é porque eu também já fui vendedor e gerente comercial. Eu falei, mas não está no seu currículo. É porque é muito difícil vender. Eu falei, poxa, mas quanto tempo você foi vendedor e gerente comercial? Era uma empresa de representação de imóveis, eles tinham representação, e aí tinha a loja, tinha 8 vendedores na loja, eu cuidava dos vendedores, ainda cuidava dos representantes, eu dava treinamento Eu falei, cara, eu podia te contratar como vendedor, em pouco tempo ser supervisora. Ela falou, não, mas acontece que vender é muito difícil. Eu falei, você tem sonho? Ela falou, eu tenho. Eu falei, você é casada? Não. Tem filho? Não. O que você quer fazer? Eu quero viajar para fora. Quero ir para a Europa. E aí eu perguntei, você tem noção de quanto você precisa para poder conhecer a Europa? Ela falou, uns 200 a 300 mil reais. Olha só, cara. Não tem nem noção não ela tem. Tem noção, acho que é uma coisa... Do mesmo jeito que não tem noção do trabalho, não tem noção Aí eu falei para ela, e se eu te falar que você vai com 10 mil reais? 15 mil reais? Onde você não vai com 15 mil? Talvez 20 mil reais. Sério? Sério. Tá. Quanto você gasta por mês, mais ou menos? Eu fiz isso com ela. Inclusive, estava a gerente... Tainá estava lá, a gerente já estava... Quanto você gasta? Até a Tainá, às vezes eu falo para ela, estou entrevistando, fazendo Tainá, acho que eu gasto muito tempo com as pessoas, né? Eu falei, João, às vezes eu acho, mas eu entendo, às vezes você quer semear alguma coisa em alguém. Eu gasto tempo entrevistando as pessoas, cara. Eu amo fazer isso, mas ninguém mexe no meu dinheiro mais. Detalhe. Encontrou o ponto, né? Mexer o ponto no meu dinheiro, meu amigo. Né? Mas vai ser difícil até tu encontrar ele. Aí o que acontece? Eu falei para ela, olha, você tem um sonho de ir para lá. Quanto você gasta mais ou menos por mês? Uns R$1.000 por mês você paga o seu aluguel, comida? Então tá, se você ganhar um salário mínimo, líquido, aliás, um salário vai te sobrar 1.000 e poucos reais, líquido. Como é que você vai conseguir, pelo menos, fazer uma viagem na Europa nos próximos 50 anos? Ela olhou assim. Aí eu falei assim, agora imagina você é uma vendedora que ganha seu salário mínimo e sobrevive, mas a tua comissão, você ganha 300, 400, 500 reais, R$1.000 de comissão, você vai guardar esse dinheiro. Em quantos meses você precisa para poder ir para a Europa? Considerando que é 20 mil reais. Ela falou, eu nunca pensei desse jeito. Cara, isso me dói. Porque a pessoa está escolhendo a parte administrativa, sendo uma pessoa de grande potencial, que já ter trabalhado na venda,
E a própria pessoa, Paulo, que é o pior que tem, porque uma coisa é você ser criticado, mas ela mesma Se auto-limitar, né? Isso chama-se autossabotagem. É. Então, a venda, ela se torna muito mística. E outra coisa, qual que é o problema do vendedor? Da área de vendas? As pessoas acham que o vendedor é aquele falastrão, pessoa que fala muito, que fala bem, que é bonitão. Seja o que for. As pessoas falam, não, essa criança, esse daí é vendedor, esse daí vende tudo. Né? Já julga logo pequeno, não, esse daí é falador. Cara, vender é número, vender é técnica. Nada mais é do que técnica. Não existe venda fora de técnica. Existe sim, você pode até vender alguma coisa. Mas para você, por exemplo, vamos lá. Vamos montar uma equipe de vendas para faturar R$1 milhão vendendo essa xícara. Cara, é matemática. É só matemática. João, eu tenho uma matemática muito interessante sobre isso. Sabe? Às vezes, em seleções de vendedor, pessoas trabalhando na área comercial, é muito interessante que a gente analisa o seguinte, quem que vai vender mais? Aí tu vai vários perfis. E normalmente você é. Porque você não consegue analisar nesse perfil força de vontade. E a força de vontade em questão de venda supera tudo. Porque é o seguinte, você lembra quando eu disse, a gente tem um funil, a gente precisa de 100 clientes, vamos supor, para efetuar uma venda, ok? Uhum. Se essa pessoa, uma pessoa que é a mais qualificada, vamos dizer assim, que fala melhor, só que ela é mais preguiçosa, essa pessoa vai fazer o quê para atingir uma venda? 100 contato. O cara que é ruim, que é péssimo, que você está jogando, ele vai fazer 500 para fazer a mesma venda. Só que é o seguinte, ele vai ter que ralar tanto, ele vai se aperfeiçoar e vai conseguir identificar muito mais fácil as vendas e como fazer a venda. Então, ou seja, a pessoa que tem mais força de vontade, ela supera a pessoa que tem mais habilidade. Técnica, né? Porque essa habilidade dela não é trabalhada porque ela não tem força de vontade. Concordo. Entendeu? Então, ou seja, o funil, aquele funil te dá um ponto de análise muito interessante quando você vai analisar resultado. Agora, acontece uma coisa que é interessante que o João falou, que a pessoa, ela não tem essa visão, ela não sabe nem onde quer chegar, ela não sabe quais são... Mas essa pessoa não sabe nem onde quer chegar, ela não sabe nem onde está, na verdade. Aí vai ter motivação se ela nem ela sabe mais ou menos onde...